Fala galera, bem-vindo ao canal Crypto News BR. Meu nome é Guilherme Augusto e hoje eu vou falar com vocês o que são criptomoedas e como vocês podem fazer para investir em criptomoedas. Para a gente começar, a gente precisa primeiro definir e entender o que é esse negócio, o que são criptomoedas. Você provavelmente já ouviu falar em alguma dessas criptomoedas, principalmente Bitcoin, mas algumas pessoas ainda não sabem exatamente o que é esse negócio. Por isso a importância da gente definir o que é e entender o que é criptomoeda. Então vamos lá. Criptomoedas são moedas digitais que utilizam a criptografia para fins de segurança e a estrutura tecnológica da blockchain para armazenar e organizar informações. Ela pode ser descentralizada, onde não tem nenhuma entidade, nenhuma instituição comandando tudo por trás, ou ela pode ser centralizada, onde existe essa instituição. Disso a gente já tira 4 coisas muito importantes, que é digital, criptografia, blockchain e centralizada ou descentralizada. Então quando a gente fala que a criptomoeda é uma moeda digital, quer dizer que ela existe somente na forma digital, ela não existe de forma física, ela existe somente na internet. Criptografia é uma forma segura de se embaralhar informações onde só as pessoas que possuem uma chave eletrônica conseguem desembaralhar e acessar essas informações de novo, então é um elemento de segurança. A blockchain, que é uma tecnologia para armazenar informações de forma imutável, confiável, segura, pública e distribuída entre todas as pessoas que fazem parte da rede, e quando eu digo fazem parte da rede, a gente tem exemplos de criptomoedas e cada uma dessas criptomoedas tem sua própria rede de pessoas diferentes que fazem parte dela, mas o resumo de blockchain mais fácil assim é uma tecnologia para se armazenar informações. Eu tenho um vídeo explicando só o que é blockchain, porque é um assunto mais denso, não vou entrar com muitos detalhes aqui, você pode conferir lá, mas fica com isso aqui, é uma maneira de se organizar as informações. Para finalizar, é a questão da descentralização, que é o seguinte, significa que várias pessoas ao redor do mundo fazem parte da rede. Então, tem criptomoedas que elas são centralizadas e tem criptomoedas que elas são descentralizadas. Talvez você esteja se perguntando o seguinte, não tem nenhuma entidade ou nada que comanda a criptomoeda descentralizada por trás? Sim, realmente não existe. Mas, quando elas foram criadas, eles criaram vários mecanismos de segurança e de transparência para que todo mundo visse tudo o que acontece nessa rede. Então, ela, na verdade, é até mais segura do que algumas redes centralizadas. E daí a gente já tira uma coisa muito importante, que é o seguinte, algumas centralizadas, algumas dessas criptomoedas centralizadas, elas podem ser controladas de 2 formas. Primeira forma, ou a criptomoeda ela está na mão de poucas pessoas, e é o caso, por exemplo, da Litecoin, é o caso da Dogecoin, ou então tem realmente uma empresa e uma instituição por trás, que é o caso da XRP, da Ripple, da Stellar, por exemplo. Então beleza, a gente já tirou disso. Criptomoeda é um negócio digital que usa criptografia como segurança, os dados são armazenados em uma blockchain e elas podem ser centralizadas ou descentralizadas. E aí eu falei também que existem várias criptomoedas diferentes, não foi? Eu falei de Dogecoin, eu falei de XRP, Litecoin, o próprio Bitcoin. Então, aqui entra uma outra coisa que também é muito importante você entender, que é o seguinte, existem várias criptomoedas diferentes e essas criptomoedas, elas se propõem a resolver coisas diferentes. Claro que algumas são semelhantes umas às outras, mas, de modo geral, a gente tem criptomoedas, várias criptomoedas que são diferentes umas das outras. Existe o Bitcoin, que é um sistema de dinheiro eletrônico, de pagamento eletrônico de pessoa para pessoa. Existe o Sand, é uma criptomoeda que é um jogo estilo Minecraft, onde você ganha dinheiro para jogar. Existe o Ethereum, a Ethereum, que é uma blockchain de aplicativos descentralizados, finanças centralizadas, NFTs, que é um assunto mais complexo, não vou entrar aqui em detalhes. Existe a Solana, que é uma concorrente da Ethereum. Existe a Luna, que é uma criptomoeda que cria moedas estáveis que são lastreadas nas moedas do governo. Então você compra uma moeda lastreada no euro, uma moeda lastreada no dólar, no real e assim por diante. Eles têm vários projetos para moedas diferentes, de vários países diferentes. Existe a BNB, que é uma moeda de uma corretora
que é utilizado para você pagar taxas mais baratas e para você receber juros em troca de emprestar essa criptomoeda. Então, aqui você já percebe que essas criptomoedas, existem várias criptomoedas que são coisas diferentes, se propõem a resolver coisas diferentes entre si. O Bitcoin é a maior de todas essas criptomoedas, então é importante você já saber que é esse, provavelmente a que você já ouviu falar. A maioria das pessoas já ouviu falar em Bitcoin. Ela é a criptomoeda com maior capitalização de mercado, ela tem quase ali $1 trilhão investidos em Bitcoin. Ela é um sistema de pagamentos descentralizado. O limite máximo de moedas que existirá é de 21 milhões. É uma rede segura. A quantidade de novas moedas emitidas ao longo do tempo, ela cai pela metade. Então aqui a gente já tem algumas características dessa que é a principal, que é o Bitcoin. E o Bitcoin é considerado o ouro digital, porque ele é escasso, a quantidade é limitada, né? E a oferta cai ao longo do tempo. E uma das coisas principais a respeito do Bitcoin, na verdade de quase todas as outras criptomoedas, é que elas não sofrem efeito da inflação, que é uma coisa que corrói o poder de compra do nosso dinheiro. Então, se você vai no mercado hoje para comprar arroz e ele está, sei lá, R$20 e amanhã ele está 30, isso acontece por conta da inflação. E as criptomoedas, elas são imunes a isso, porque elas não estão nesse ecossistema de governo, elas são emitidas, a maioria, né, de forma descentralizada. Então, elas são imunes à inflação. Beleza, então você entendeu que são criptomoedas, você entendeu que existem várias criptomoedas diferentes, que resolvem coisas diferentes, que fazem coisas diferentes. A gente falou da principal criptomoeda do mercado, que é a Bitcoin, que é a maior, que é considerado o ouro digital, que é imune à inflação e muitas pessoas acabam optando por investir nela por esse aspecto. Mas agora a gente precisa entender, então, como que a gente faz para investir nesse negócio, como que a gente investe em criptomoedas. Tem algumas formas diferentes. Existe uma forma que é peer-to-peer, que a gente chama de ponto a ponto ou de pessoa para pessoa, que é uma forma mais avançada, você precisa instalar o software dessa blockchain, dessa criptomoeda no seu computador e tal. Já é mais complexo, a maioria das pessoas não vai fazer essa forma, mas ela existe, então é bom a gente falar aqui. Existem corretoras, que são instituições que fazem a intermediação de compra e venda. Essas corretoras, elas ganham dinheiro com essas taxas, né? Então, quando você compra uma criptomoeda e vai lá, vende depois, a corretora recebe uma taxa por essa transação. O grosso da renda delas vem disso também. Existem corretoras descentralizadas, que é uma coisa que a Ethereum possibilitou, que você tem esse mesmo sistema, né? Uma instituição que faz essa intermediação de compra e venda entre as pessoas, só que ela é descentralizada, né? É um protocolo que acontece automaticamente na internet e ele não precisa de uma instituição por trás, ele não tem uma instituição por trás, mas, de novo, já é uma forma mais complexa. Então, a forma mais comum é através das corretoras. Você tem também bancos e plataformas de investimento, que são as formas mais comuns, né, para as pessoas comuns acessarem esse tipo de investimento. Ou elas fazem através de bancos, e a gente já tem bancos no Brasil que fazem esse tipo de investimento. A gente já tem instituições financeiras, né, o BTG já faz isso, e corretoras também. A gente tem no Brasil a Mercado Bitcoin, a Nova Dax, a Bitcoin Trader, existem várias corretoras internacionais também, a Binance, a FTX, a Coinbase, e essas são instituições seguras para você fazer essa transação de criptomoedas, para você comprar criptomoedas. E uma coisa legal das criptomoedas é que você consegue investir pequenos valores, né? Algumas pessoas olham o preço de algumas criptomoedas e vem lá, tipo, milhares de dólares, o Bitcoin mesmo custa $40 mil somente um Bitcoin, mas você consegue comprar valores a partir de R$30, né, em criptomoedas, em Bitcoin, por exemplo. Claro que isso varia de corretora para corretora. Tem corretora que aceita R$100, tem corretora que aceita mais, tem corretora que aceita menos. Então você precisa pesquisar qual é a corretora que atende essa faixa que você colocaria dinheiro caso você queira investir. E aí você pode estar se perguntando, beleza, eu entendi o que são criptomoedas, entendi que existe uma forma de investir através de corretoras, através de bancos, mas por que eu ia fazer um investimento nisso? Principalmente pelo retorno sobre o investimento. A gente tem criptomoedas aí que só no ano de 2021, a OMI, por exemplo, é uma criptomoeda que ela valorizou 15.000%. Então,
Então, se você tivesse colocado R$1.000 no início do ano, você teria 150 mil. A gente tem a Telcoin, que é uma criptomoeda que é um sistema de pagamento que utiliza a rede de telecomunicação, de celulares mesmo. E ela já valorizou 9.000%. Se você tivesse colocado R$1.000, você teria ganhado R$90 mil. E o próprio Bitcoin, que um Bitcoin no dia 1º de janeiro de 2021 valia R$150 mil, hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo, setembro de 2021, ele custa aí os seus 220 mil, então também tem uma valorização. Então, o principal motivo é o retorno sobre o investimento. Existe a expectativa de vários especialistas do mercado, né, que avaliam criptomoedas, que são investidores já, que estão há bastante tempo no mercado, e eles avaliam que o Bitcoin, por exemplo, ele pode valorizar ainda 10 vezes mais, porque a capitalização do mercado dele, por ser o ouro digital, considerado o ouro digital, algumas pessoas têm expectativa de que ele vá valer no mercado tanto quanto o ouro, né? Que a capitalização de mercado do Bitcoin seja tão grande quanto a do ouro. E aí a gente está falando de uma multiplicação de 10 vezes, então é como se o Bitcoin fosse custar mais de R$2 milhões. Mas isso é o que alguns especialistas falam, a gente não sabe se isso vai ocorrer de fato e nem quando que isso vai ocorrer de fato, mas existe essa expectativa. E outro fator também que é interessante nas criptomoedas são retornos fixos, né? Existem várias plataformas, as próprias corretoras fazem isso, elas conseguem fazer com que você empreste as suas criptomoedas para eles e você receba juros em cima desse empréstimo que você faz. Então, tem a própria corretora Binance faz isso, a Novadax faz isso, também corretora nacional. Existem plataformas e startups internacionais como a BlockFi, que faz um rendimento de até 7% naquelas moedas que são as stablecoins, né, que são lastreadas em moedas de governo. Elas também pagam 4,5%, acho que é 4,5% para o empréstimo de Bitcoin. Então, o grande interesse, né, o principal interesse no investimento em criptomoedas é o retorno sobre o investimento. Justamente porque a diversificação de portfólio, né, para quem investe, ela é muito importante e ela pode fazer com que um valor pequeno investido em criptomoedas se torne um valor muito grande no futuro. Nesse mercado, então, uma coisa que eu faço, óbvio que é a minha opinião, é a cabeça de longo prazo. Se você tem cabeça de longo prazo, se você pensa no longo prazo para esse tipo de investimento, a gente já tem pesquisas e estatísticas que mostram que quem segura criptomoedas na carteira de investimentos por mais que 5 anos tem 88,8% de chance de pelo menos dobrar o dinheiro que colocou. Então é como se você colocasse R$1.000, vou dar um exemplo aqui só para facilitar o entendimento. Você coloca R$1.000 em Bitcoin. Se você segurar esses R$1.000 em Bitcoin por mais que 5 anos, você tem 88% de chance de pelo menos dobrar. Então você tem 88% de chance de que aqueles R$1.000 se transformem em R$2.000 nesses mais de 5 anos. Então o potencial de crescimento em cima desses ativos, das criptomoedas, é muito grande. Além de uma coisa que também é muito importante, que é uma coisa que eu já mencionei, é a proteção contra a inflação. A gente sabe que as moedas, né, o real, ele sofre muito com a inflação, o dólar também sofre com a inflação, e as criptomoedas, por serem descentralizadas e não dependerem de governo, algumas, né, especialmente o Bitcoin, ela tem uma quantidade limitada e ela é escassa, ela é um ativo que vai na contracorrente da inflação, então ela acaba sendo uma opção para proteger o dinheiro contra a inflação. Claro que existem algumas coisas que você precisa observar nesse mercado também. Uma dessas coisas é a volatilidade. Então, no curto prazo, existem períodos em que as criptomoedas, de modo geral, né, elas podem cair em 10%, 15%, 30%. Já aconteceu comigo de ter uma queda onde eu tinha R$8.000 e pouco tempo depois eu tinha R$2.000. Então, existe essa volatilidade. Mas é o que eu falei com relação à cabeça de longo prazo. Se você tem cabeça de longo prazo para segurar o investimento, você acredita nele, é óbvio que você não vai tirar quando isso acontecer, quando cai, né? Quando tem esses momentos de queda e de volatilidade. Por isso que é importante a cabeça de longo prazo.
Então você precisa saber que a volatilidade no mercado de criptomoedas é uma coisa normal. As quedas, elas acontecem, elas podem acontecer e podem existir quedas grandes, como eu falei, de 30%, 15%, mas você precisa saber que no longo prazo, né, segurando esse investimento mesmo nesses momentos de queda, lá na frente você pode ter um retorno maior do que o estágio onde ela estava no momento da queda. Então você precisa ter essa tranquilidade. Apesar da volatilidade ser normal do mercado, a cabeça de longo prazo, quem pensa no longo prazo, acaba sendo premiado por conseguir retornos melhores nesse tipo de investimento. Agora, para isso acontecer, né, para esse retorno do longo prazo acontecer, a criptomoeda que você faria investimento ela não pode ser uma shitcoin, que é um tema que eu também já falei aqui no canal. Vou colocar o card aqui para você saber o que é uma shitcoin. Além da volatilidade, você também precisa tomar cuidado com golpes, tá? É um cuidado muito importante que você precisa ter nesse ambiente de criptomoedas, porque foi um tema que cresceu muito nos últimos tempos e muitas empresas maliciosas usam de forma falsa o nome criptomoeda, usam de forma falsa o nome Bitcoin para tentar ganhar em cima de pessoas que não conhecem muito desse mercado. Mas essas empresas, elas são golpistas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como que você deve fazer, né, os cuidados que você precisa ter para não cair nos golpes. Seria um assunto muito grande, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas o outro aspecto é a regulamentação. Então, a regulamentação, como ela ainda não está muito clara, não só no Brasil como no mundo todo, o dinheiro de grandes instituições de investimento ainda não está no mercado de criptomoedas. Isso é uma coisa ruim, porque o dinheiro desses caras ainda não está no mercado de criptomoedas, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, porque quando o dinheiro desses caras entrar e quando as regulamentações forem feitas, a expectativa de vários especialistas do mercado é que esse mercado de criptomoedas cresça exponencialmente e as criptomoedas possam valer ainda muito mais do que elas valem hoje. Mas só para deixar claro para você, as criptomoedas elas são legalizadas, você precisa declarar os impostos a respeito das criptomoedas que você tem em mãos. Então você não precisa ter medo, porque elas não são ilegais. Essa questão da regulamentação é apenas com relação à forma como as empresas fazem o controle das criptomoedas. Então, só para você saber, elas são legalizadas. Para a gente finalizar, as formas que você pode investir em criptomoedas, você pode comprar e segurar essas criptomoedas, tendo a cabeça de longo prazo, né, pensando lá na frente, pensando na valorização que esse mercado pode ter. Você pode fazer trades, que é aquela operação de compra e venda bem rápida, né? Às vezes você compra num dia e vende nesse mesmo dia, esperando uma valorização ali. Você pode até comprar artigos colecionáveis e NFTs, que é um assunto também já mais complexo, que eu não vou abordar muito aqui no vídeo. Tem as finanças descentralizadas, o staking, que são formas avançadas de fazer dinheiro nesse negócio. Eu não recomendo que iniciantes se envolvam com finanças descentralizadas e fazer stake de criptomoedas. Eu acho que isso é uma ferramenta mais avançada, você precisa saber mais para fazer isso. Então, existem formas, né? A gente viu as formas de você investir. Falei da importância da mentalidade de longo prazo para se investir em criptomoedas, que é fundamental, né? A gente sabe que esse mercado tem um potencial de crescer, né? Tem um potencial grande de crescer e também um potencial de proteger o seu dinheiro da inflação, que é muito importante em tempos de inflação a 10% ao ano no Brasil e em vários lugares do mundo. A última mensagem que eu quero deixar para você nesse vídeo é que você precisa estudar o mercado de criptomoedas para você ter mais segurança. Como ainda é uma coisa nova e tal, você precisa conhecer esse mercado para saber o que você está fazendo. Uma forma de conhecer o mercado de criptomoedas é se inscrevendo aqui no canal, que a gente posta vídeos todos os dias falando as principais notícias do mercado, explicando alguns projetos, explicando o que é o ambiente de criptomoedas, o que são investimentos em criptomoedas e como você pode fazer. Outra maneira é me seguindo no Instagram também, Guilherme Augusto BTC. Lá eu posto várias coisas também sobre criptomoedas e o mercado de cripto de modo geral. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das criptomoedas. E até a próxima!